Imagine só, um homem que tinha o controle total da guarda mais poderosa de Roma, a Guarda Pretoriana. Sejano, o comandante dessa tropa de elite, era o braço direito do imperador e, com um simples aceno de cabeça, ele podia decidir quem vivia e quem morria. Mas a ambição dele era tão grande que o poder subiu à cabeça. Ele manipulava, mentia, tramava, e parecia que ninguém podia detê-lo. Agora, imagine estar nas ruas de Roma naquela época, com medo de que, a qualquer momento, você pudesse ser acusado de traição, de algo que você nem fez. Era um tempo sombrio, em que até os mais poderosos tremiam diante de Sejano. Mas o que ninguém sabia é que por trás de toda essa força, havia uma traição ainda maior se formando. E quando Sejano menos esperava, tudo o que ele construiu começou a desmoronar, como se o próprio destino estivesse cobrando por suas ações sombrias. Quer saber como o homem mais poderoso de Roma caiu de uma forma tão chocante que até seu nome foi apagado da história? Então prepare-se, porque essa história vai te prender do começo ao fim. E aí, se você está gostando dessa história cheia de intrigas e reviravoltas, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma dessas histórias épicas do Império Romano, cheias de mistério e poder. Clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho, porque o melhor ainda está por vir. Vamos juntos explorar o passado e descobrir os segredos que mudaram a história para sempre. Imagina só, Sejano era um cara muito importante em Roma. Ele era como chefe dos guardas do imperador Tibério, e esses guardas eram os mais fortes e confiáveis. Além disso, Sejano não era só um soldado. Ele também era o melhor amigo e conselheiro do Tibério, sempre ajudando o imperador a tomar decisões importantes. Todos respeitavam ele, e seu poder só crescia cada vez mais. Sejano ficou tão poderoso que, de repente, parecia que ele controlava toda a cidade de Roma. Ele mandava nos guardas, dava conselhos ao imperador e as pessoas faziam tudo o que ele dizia. Era como se ele fosse o chefão da cidade, mesmo com Tibério sendo o imperador. Todo mundo tinha medo de desobedecer ou contrariar Sejano, porque ele tinha muita influência sobre as decisões mais importantes do império. Para ficar ainda mais forte, Sejano resolveu mudar algumas coisas na Guarda Pretoriana. Ele fez várias reformas, transformando os guardas em uma força superpoderosa. Eles não eram mais apenas protetores do imperador. Agora também eram muito importantes para manter a ordem na cidade. Com essas mudanças, Sejano ficou ainda mais no controle de tudo, e ninguém conseguia parar ele. As mudanças que Sejano fez nos guardas não passaram despercebidas. E foi aí que um inimigo apareceu, Druso, o filho do imperador Tibério. Desde a morte de Germânico, outro importante general, a relação entre Sejano e Druso só piorava. Druso, que deveria ser o próximo no trono, não gostava nem um pouco do poder que Sejano estava acumulando. Durante um grande banquete no palácio, a tensão entre os dois ficou tão grande que, em um momento de raiva, Druso deu um soco em Sejano, deixando todos boquiabertos. Isso só aumentou o ódio entre eles. Sejano sabia que enquanto Druso estivesse por perto, seu caminho para o poder total estaria bloqueado. Então, ele começou a tramar um plano sombrio e perigoso. Sejano, determinado a se livrar de Druso, fez algo impensável. Ele começou a seduzir a esposa de Druso, Lília. Os dois se tornaram cúmplices em um plano secreto. Com a ajuda de um médico de confiança, eles envenenaram Druso, aos poucos, para que ninguém suspeitasse. O herdeiro do trono, que parecia forte e saudável, foi ficando cada vez mais doente até que, um dia, ele morreu misteriosamente. Com Druso fora do caminho, Sejano estava mais perto de controlar Roma completamente. Mas ele sabia que ainda havia outros obstáculos em seu caminho. Mesmo com Druso fora do caminho, Sejano ainda tinha mais desafios. Os filhos de Germânico, especialmente Nero, começaram a ganhar popularidade. Nero era o mais velho e parecia muito com seu pai, o que fazia as pessoas acreditarem que ele poderia ser o próximo imperador. Isso deixou Sejano preocupado, porque ele não queria que ninguém mais ganhasse poder além dele. Então, Sejano começou uma campanha de fofocas e mentiras contra Agripina, a mãe de Nero, e seus filhos. Ele espalhou rumores, dizendo que eles estavam tramando contra o imperador. Aos poucos, Sejano fez com que Tibério, que já estava desconfiado de tudo, começasse a acreditar nessas mentiras e ficasse cada vez mais paranoico. Com Tibério cada vez mais desconfiado, Sejano aproveitou a oportunidade para sugerir que Agripina e seus filhos fossem exilados, ou seja, mandados para bem longe de Roma. O imperador, já envolvido nas paranoias alimentadas por Sejano, concordou. Agripina foi mandada para uma ilha isolada e, lá, ela sofreu muito.
Dizem que ela até perdeu um dos olhos por causa dos maus tratos, e acabou morrendo de fome. Enquanto isso, Sejano parecia estar no topo do mundo. Com Agripina e seus filhos fora do caminho, ele se tornou o homem mais poderoso de Roma. Ele controlava as comunicações entre Tibério, que vivia isolado em uma ilha, e o resto do império. Era como se ele governasse Roma no lugar do imperador. Agora, com Tibério longe em sua ilha e Sejano no comando de Roma, parecia que nada poderia detê-lo. Ele até conseguiu noivar com Lília, a viúva de Druso, como parte do seu plano de se aproximar ainda mais da família imperial. Sejano chegou ao ponto de se tornar cônsul, um cargo super importante, quase como ser o braço direito do imperador. As pessoas em Roma o tratavam como se ele fosse o próprio Tibério. Faziam estátuas em sua homenagem, e seu aniversário virou um evento público, com festas e comemorações. Sejano estava tão poderoso que parecia que ele governava Roma sozinho. Só que ele não sabia que tudo isso estava prestes a desmoronar. O que Sejano não imaginava é que Antônia, mãe de Lília, estava observando tudo de perto. Ela sabia do perigo que Sejano representava para o império e decidiu agir antes que fosse tarde demais. Antônia escreveu uma carta secreta para Tibério, alertando sobre a traição e as intenções sombrias de Sejano. Quando Tibério recebeu a carta, lá na ilha de Capri, ele percebeu que tinha confiado demais em Sejano e decidiu acabar com essa história de uma vez por todas. Tibério agiu com muita inteligência. Ele mandou uma carta para o Senado, chamando Sejano para uma reunião importante, fingindo que ia conceder ainda mais poder a ele. Sejano, sem desconfiar de nada, foi todo confiante, achando que iria se tornar ainda mais poderoso. Mas, no meio da reunião, tudo mudou. Quando Sejano chegou ao Senado, ele foi recebido com aplausos e cumprimentos, achando que estava no auge de sua carreira. Mas, de repente, a carta de Tibério foi lida em voz alta. No início, tudo parecia normal, até que, no final, a grande reviravolta aconteceu. Tibério ordenava a prisão imediata de Sejano por traição. O choque foi instantâneo. Os senadores, que antes o bajulavam, ficaram em silêncio enquanto os guardas o detinham ali mesmo. Sejano, o homem mais poderoso de Roma, foi levado direto para a prisão. Em seguida, o Senado o condenou à morte. E foi aí que Roma explodiu em tumultos. As estátuas de Sejano foram derrubadas, seu nome apagado dos registros, e até das moedas que circulavam pela cidade. Depois da prisão de Sejano, sua queda foi ainda mais rápida e cruel. O povo, que antes o temia, agora o odiava. Não apenas ele foi executado, mas sua família também sofreu terrivelmente. Seu filho foi morto, e sua ex-mulher, tomada pelo desespero, tirou a própria vida. Os outros filhos de Sejano também não escaparam do destino trágico, sendo executados logo em seguida. Enquanto Roma passava por esse caos, Tibério, furioso, ordenou ainda mais execuções para eliminar qualquer vestígio do poder que Sejano havia acumulado. O império entrou em uma verdadeira onda de perseguições, e muitos que haviam apoiado Sejano agora temiam por suas próprias vidas. No fim, o último grande herdeiro que restou foi Calígula, filho de Germânico, que sobreviveu a toda essa turbulência e acabou se tornando sucessor de Tibério como imperador. Assim, Sejano, que um dia foi o homem mais poderoso de Roma, terminou sua vida de forma trágica e foi completamente apagado da história, deixando para trás apenas lembranças de sua traição e ambição desmedida. E assim, o império que Sejano tanto controlou e manipulou virou de costas para ele. O homem que uma vez foi saudado como o mais poderoso, agora era lembrado apenas pela sua queda dramática. Roma, que vivia sob o clima de medo e desconfiança que ele ajudou a criar, lentamente começou a se reorganizar. Tibério, mesmo isolado, conseguiu retomar o controle total da situação. Enquanto Sejano desaparecia dos registros, um novo capítulo se abria. Calígula, o jovem sobrevivente da linhagem de Germânico, tomou seu lugar no centro do poder, sendo preparado para se tornar o próximo imperador. A história de Sejano se tornou um lembrete para todos. A ambição sem limites pode levar ao topo, mas também pode resultar em uma queda devastadora. No fim das contas, a história de Sejano se transformou em um grande exemplo para Roma. Todo mundo que ouviu falar dele sabia que, mesmo alcançando o topo do poder, a ambição desenfreada poderia ser sua própria ruína. E assim, sua memória foi apagada, como se nunca tivesse existido, e suas estátuas destruídas pelas ruas de Roma. Enquanto isso, Calígula, que escapou de todos os perigos graças à queda de Sejano, se preparava para assumir o trono. Ele seria o novo imperador, marcando o começo de uma nova era para Roma. A cidade, que passou por tanto medo e incerteza durante o reinado sombrio de Sejano,
agora olhava para o futuro com a esperança de um novo começo. E assim, Sejano, que um dia controlou Roma e o destino de tantos, terminou como apenas uma sombra na história do Império. Com Sejano fora do cenário, Roma lentamente começou a se recuperar do caos e do clima de medo que ele havia criado. As pessoas agora lembravam dele não como o grande homem que ele pensava ser, mas como um exemplo de traição e ambição desmedida. A cidade passou por uma fase de expurgos, onde todos os aliados de Sejano que ainda restavam foram perseguidos e eliminados, mostrando quão perigoso era estar do lado errado do poder. Ao mesmo tempo, Calígula, jovem e carismático, começou a ganhar a confiança do povo e do Senado. Ele seria o próximo imperador, e sua ascensão parecia trazer um sopro de esperança para Roma, que estava cansada das conspirações e intrigas que marcaram os últimos anos do reinado de Tibério. Sejano foi apagado da história, mas sua queda permaneceu como um alerta para qualquer um que tentasse desafiar o poder imperial. Com Calígula se aproximando cada vez mais do poder, Roma começava a respirar novamente, mas as cicatrizes deixadas por Sejano ainda estavam presentes. O Império havia aprendido uma lição valiosa sobre o que acontece quando a ambição e a sede de poder tomam conta de alguém. As traições, os envenenamentos e as conspirações de Sejano se tornaram histórias que as pessoas contavam para lembrar o perigo de confiar demais em alguém. Tibério, mesmo isolado na ilha de Capri, manteve o controle, mas sempre de olhos atentos. Ele nunca mais confiou em ninguém da mesma forma. Roma havia passado por um período de sombras, mas o fim de Sejano abriu caminho para um novo capítulo. Enquanto o jovem Calígula preparava seu caminho até o trono, o Império começava a se reorganizar. A memória de Sejano, no entanto, nunca desapareceu completamente. Sua história continuou sendo contada como um aviso. O poder absoluto pode trazer grandeza, mas também destruição. E aí, curtiu essa história incrível? Então não se esquece de se inscrever no canal. Aqui, sempre tem mais histórias fascinantes como essa, cheias de intrigas, batalhas e reviravoltas que moldaram o Império Romano. Clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vem fazer parte dessa jornada pelo passado, e vamos desvendar juntos os segredos da história.